Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios de sais de ácido carboxílico, tá? Ou sal de ácido carboxílico, que nós temos aqui a representação desse grupo funcional. Então, vamos lá. Então, o exercício número 1 está pedindo para a gente dar a nomenclatura oficial desses sais de ácido carboxílico que aparecem aqui. Então, vamos lembrar como que a gente dá nome para o sal de ácido carboxílico? Então, a gente pega a cadeia principal, aquela que tem o maior número de carbonos, desde que a função faça parte dela. Então, o C dupla O, algum metal, tem que fazer parte. E a gente dá o nome do hidrocarboneto terminado em oato. A gente acrescenta ato. Então, se aqui era met, et, prop, but, era butano, eu acrescento o ato. Então, fica o ato de o nome do metal, tá? Então, essa é a nomenclatura dos sais de ácido carboxílico, tá? Eles são provenientes dos ácidos carboxílicos, tá? A gente já viu como que acontece essa reação. Então, vamos lá. Aqui eu vou começar sempre a numerar onde eu tenho o carbono mais próximo da minha função, que é o C dupla O metal, e vou na outra direção, na cadeia maior. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tanto faz. Então, no carbono 1, 2, 3, eu tenho um metil. Então, se eu tiver algum radical, primeiro eu falo onde está o radical e o nome dele, por ordem alfabética, aqui não é o caso, porque a gente só tem o metil. E depois a cadeia principal, 4 carbonos butano, ligação do tipo simples, terminado em ato. Então, 3-metil butanoato de potássio, que é o nome desse metal aqui, tá? Então, 3-metilbutanoato de potássio. Aqui, vou começar a numerar por aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente, só que tem ligação do tipo dupla, então não é pentano, é penteno. E eu acrescento o ato, então é pentenoato. Só que daí, nesse caso, a dupla poderia estar aqui no 2, poderia estar no 3 e poderia estar no 4. Então, como existem outras possibilidades, eu preciso dizer que a dupla, o en, está no 2. Então, eu posso escrever 2-pentenoato ou escrever pente 2-enoato, tá? Então, 2-pentenoato de nome do metal, esse daqui é o sódio. Então, 2-pentenoato de sódio. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, visto que quando a gente olha para os aromáticos, ele já tem nomenclaturas um pouco diferenciadas, né? Então, aqui nós vamos considerar a cadeia principal, num primeiro momento, como metanoato, tá? Só tem um carbono, metanoato de sódio. Só que daí tem alguma coisa que está ligado a ele como um radical. Lembra que esse daqui sozinho é o benzeno e quando ele vira radical ele é o fenil? Então, no metanoato, que é a minha cadeia principal, eu tenho fenil. Aqui, ó, no butanoato eu não tinha o metil, aqui no metanoato eu tenho fenil. Então, fenil, não preciso dizer porque eu tenho um carbono, né? Fenil metanoato de sódio, tá? Então, pense, por exemplo, que o fenil estivesse aqui, ó. Eu ia colocar 3-fenil-butanoato de potássio, tá? A gente vai considerar a cadeia aromática como um radical. E daí, por que cargas d'água eu coloquei benzoato de sódio? Porque quando eu tenho o anel aromático sozinho, o nome dele é benzeno. Quando ele vira um radical, ele vira o fenil. E se eu tenho benzeno com o carbono, ele é o benzil. Lembra? Volta lá na tabelinha para você ver. Benzeno mais o radical mais o carbono como radical, ele é o benzil. Então eu posso chamar todo esse grupamento aqui, que é um sal de ácido carboxílico, de benzoato, tá? Então esse é um outro tipo de nome. Mas o primeiro é o mais importante para vocês. Esse aqui é um pouquinho diferente. Como que esse daqui funciona? Esse aqui tem, nas duas extremidades, eu tenho aqui
a função sal de ácido carboxílico, né, com sódio. Então, o que eu faço? 2 carbonos, met, et, ligação do tipo simples, etano. Coloco o átomo, etanoato. Só que em vez de ser etanoato de sódio, né, eu tenho 2 sódios. Isso indica para mim que eu tenho as funções nas duas extremidades. Então, eu ponho 2 vezes disódico, tá? Então, essa é uma outra maneira quando eu tenho nas extremidades. Esse aqui só está escrito diferente, tá? COOLI é a mesma coisa que C-O-O lítio, tá? C-O-O lítio. Isso aqui é uma forma abreviada de escrever. Então, eu vou começar a numerar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha que aqui tem 2 duplas. Então, vamos pegar pedacinho por pedacinho. Então, met, et, prop, but, pente. Pente. Daí não é pentano, é penteno 2 vezes, então é dieno. No carbono, 1, 2, 3, 4. 2, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui tá 3, aqui é 4. Espera aí, vamos corrigir aqui. Cadê minha canetinha? Vamos riscar aqui e vamos colocar um 4. Ficou bonito. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4. 2,4, 2 vezes a dupla, dien. Terminação O de hidrocarboneto, acrescento ato. D, nome do metal, lítio. Vamos de novo? Então, olha lá. Met, et, prop, but, pente. Pente. É dupla ligação, então é em, mas não é penteno. É 2 vezes o eno. Então, é pente-dieno ou pentadieno. Também poderia escrever 2,4 pentadienoato de lítio. Ou posso colocar aqui antes. Aqui fica melhor antes para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, pente, 2,4, que é a posição onde estão as duplas ligações, e eu acrescento o ato. Então, pente 2,4 dienoato de lítio, ok? Lembrando que essas regrinhas são as nossas regrinhas lá dos hidrocarbonetos, tá? Aqui, met, et, prop, but. Aqui é ligação simples, então é butano e eu acrescento o ato. Então, butanoato de potássio. Met, et, prop. Ligação simples, propano, acrescento o ato, propanoato de sódio. Aqui, met, et, prop, but, pente. Ligação simples, pentano, acrescento o ato, pentanoato de potássio. Esse daqui tem 2 maneiras de dar o nome, tá? Aqui acho que eu escrevi, só escrevi uma. Pode ser assim, ó, 1, 2, 3 e esse aqui fica como radical. Então fica 1, 2, metil, met, et, prop, propanoato de potássio. Só que esse daqui, ó, esse composto inteirinho, não é o isobutil, então eu posso falar isobutanoato de potássio. Tá? Eu pego tudo isso daqui e eu sei que é o isobutil, eu ponho o isobutanoato de potássio. Ou 2-metil propanoato de potássio. Ok? Esse daqui é igual a esse. Pentanoato de potássio. E esse daqui também está escrito de forma simplificada, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então 5 é pente. Ligação do tipo simples, é simples. Tripla é pentim, e é hidrocarboneto O pentino, acrescento o ato, pentinoato de prata, isso aqui é a prata. Tá? Só que a tripla ligação poderia estar aqui no 2, no 3 e no 4.
Existem outras possibilidades, então eu preciso dizer que está no 4. 4, pentinoato de prata. E esse daqui, ó, metietprop, ligação do tipo dupla em oato propenoato de sódio. Por que aqui eu não coloquei o número? Porque não existe outra possibilidade, né? Essa dupla ligação dos 3 carbonos do prop, ela só pode estar no carbono 2. No 1 não cabe mais, olha, já está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, não dava aqui. Então, só existe essa possibilidade. Essa dupla em 3 carbonos só pode estar no 2. Por isso, aqui eu não preciso colocar o número. Eu posso omitir o número da onde está a dupla, tá? Então, esse é propenoato de sódio. Aqui, metietprop-but, dupla ligação, buteno. Acrescento o ato, butenoato de sódio. Agora vamos ver se a gente precisa colocar onde está a dupla. Ó. Aqui não pode, pode no 2 e pode no 3, 4 aqui, ó, e no 3. Então existem duas possibilidades. Então eu preciso colocar que está no 2, ó. 1, 2. 2, butenoato de sódio. Esse acho que a gente já viu, mas vamos fazer de novo. Metietprop-but, butanoato de potássio. Essa daqui, 1, 2, 3, 4. No carbono 3 eu tenho um metil. Então, 3-metil, metietprop-but, ligação do tipo simples butanoato de potássio. Então, vamos lá. 1, 2, 3, metil, butanoato de potássio. É fácil, né, gente? E aqui a mesma história daquele outro que a gente viu, acho que não era sódio, mas vira a mesma coisa, tá? Metietprop, propenoato, porque tem dupla, propenoato de sódio. E não preciso dizer que está no 2, porque só pode estar aqui, não existe outra possibilidade. Tá? Aqui é a mesma daquele que a gente viu anteriormente, agora tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então metietprop-but, então butanoato, ligação só simples, disódico, tá? Porque tem 2 sódios. Nas duas extremidades eu vou ter a função, tá? E aqui também a gente viu um outro com outro metal, mas é a mesma coisa, ó. 1, 2, metil propanoato de potássio, né, que eu escrevi as duas maneiras. Ou metietprop-but, então é o isobutil. Então eu escrevo isobutanoato de potássio. O exercício número 2 vai pedir para a gente o contrário. Agora ele vai dar o nome dos compostos e pede para a gente desenhar a fórmula estrutural plana desses compostos. Então vamos lá. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar de novo o meu apontador, o propenoato de lítio. Veja que ele não fala aí onde está essa dupla dos 3 carbonos, porque só pode estar no carbono número 2. Então, ó, metietprop propenoato de lítio. O B, butanoato de magnésio. Aqui pela primeira vez, né, nesses exercícios, está aparecendo um metal que não é da família 1A. Tá? Esses que a gente estava vendo, prata, lítio, sódio, potássio, existe também rubídio, césio, frâncio, e também aqui no caso amônio também entra na listagem aí que se liga aqui, mas não são os metais da família 1A. Todos os metais da família 1A têm valência mais 1. O oxigênio ele tem valência menos 2, mas aqui ele já está fazendo uma ligação com o carbono. Então, está sobrando uma carga negativa, que nesse caso o lítio vem aqui para anular essas cargas e fazer essa ligação do tipo iônica, tá? Então, aqui um único elemento da família 1A se liga aqui à parte da cadeia de hidrocarbonetos e fica tudo bem. Já o magnésio, tá? O berílio, o magnésio, o cálcio são o quê? Os metais da família 2A, os metais alcalinos terrosos, tá? O da família 1A é o metal alcalino e da 2A metal alcalino terroso.
Então, a valência deles é mais 2. Então, um único negativo aqui não vai dar certo para se ligar com o magnésio. Eu coloco, então, toda essa cadeia entre parênteses, eu cortei o parênteses ali, e eu coloco o número 2, porque eu preciso de duas cadeias dessa para contrabalancear aqui com o magnésio, para se ligar com o magnésio. Tá? Então, aqui, por exemplo, se fosse o alumínio, que é da família 3A, que tem carga mais 3, eu precisaria de 3 compostos desse para se ligar com um elemento, com um alumínio, tá? Então, é só colocar parênteses e colocar o número de compostos que eu preciso. Esse daqui é 2,3,3-trimetilpentanoato de potássio. Então, por onde eu começo? Começo pelo pentanoato. Então, vem aqui, ó, met, et, prop, but, pente. Daí eu numero 1, 2, 3, 4, 5. Daí no 2, no 3 e no 3 tem trimetil, coloco os radicais. E daí de potássio, coloco o potássio aqui, que também é da família 1A. Preciso escrever sempre deixando a função do lado direito? Não, posso escrever do lado de cá também, tá? É só um condicionamento, porque na verdade eu posso escrever de qualquer jeito. Lembrando sempre que a molécula é tridimensional, tá? Existem angulações entre esses átomos que aqui não é possível desenhar, tá bom? E é assim que vocês vão fazer, viu, gente? Quando vocês forem fazer esse tipo de exercício, é no caderno mesmo. Ninguém vai sair aí montando moléculas tridimensionais. Quando a gente estuda, quando a gente vai fazer mesmo, pôr em prática as moléculas, é assim que a gente desenha. O D. O D, 3-etil-hexanoato de sódio. Então, eu vou começar pelo hexanoato, tá? Então, vou lá. Hexano é 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligação do tipo simples, numero daqui para lá, nesse caso, e número 3 eu tenho um etil. Aí eu completo com os meus hidrogênios e ponho 3-etil-hexanoato de sódio, certo? O E, 3,4-dimetil-decanoato de amônio, tá? Então são 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Coloquei 10. Daí no 3 e no 4 tem 2 metil. Coloquei aqui. Completei os meus hidrogênios e coloquei o amônio. O amônio é o NH4, tá? Mas não confunda com a amônia, que é NH3, tá bom? E o último desse é 2,2-dimetilbutanoato de prata. Então, olha lá, but, met, et, prop, but. No 2 e no 2 de novo eu coloco metil e de prata, tá? O Ag. Certo, pessoal? É bem fácil de fazer, não tem aí muita complicação, ok? E esse último, ele foge um pouquinho daquilo que a gente está vendo por enquanto, mas já começa a nos situar aí quando acontecem algumas reações, quando a gente está falando aí nesse caso da desidratação. Desidratação é tirar uma molécula de água, né? Desidratar. Tá? Então ela estava hidratada, eu preciso tirar um H2O daqui. Então está falando que nos ácidos carboxílicos, né? Aqui a gente não tem nenhum sal, esse exercício está perdido por aqui, mas está valendo. Quando eu desidrato, né, existe uma desidratação na própria molécula, ela acontece aí entre os átomos da molécula mesmo, né? Então, esse ácido aqui que foi colocado, o ácido 1,2 benzeno dioico, mais conhecido como ácido fitálico, né? Esse ácido, ele quer saber o que acontece quando ele próprio tem uma desidratação. Então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Primeiro esse nome aqui, tá? Tá, ácido fenilmetanoico. Aliás, metano dioico. E aqui eu precisaria colocar ácido fenil, aqui 2, ortometano dioico. Tá faltando um orto aqui.
porque ele poderia não estar na posição 1, 2, poderia ser 1, 3 ou 1, 4. Tá? Então, o que ele considerou aqui? Ele considerou que o metano dioico, ou seja, duas vezes, porque aqui tem um carbono e aqui tem um carbono. Então, é metanoico, tá? Só como são dois, metano dioico. E considerou que quem está aqui ligado a ele é o radical e chamou de fenil. Mais complicadinho, né? E aqui, o outro tipo de nomenclatura é ácido 1,2 ou orto. Daí colocou benzeno, né? E dioico, que tem dois ácidos aqui. E também é conhecido como ácido fitálico. O que eu fiz para vocês entenderem melhor? Eu deitei a molécula, eu coloquei ela aqui, só para entender melhor. Veja que aqui, deixa eu até escrever aqui para vocês verem. Que às vezes vocês me trazem essa dúvida. Ai, não está saindo aqui minha caneta? Peraí. Não vou conseguir, tá? Porque a caneta... Ah, saiu. Então, ó, aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer bem pequenininho. E aqui, gente, tem um carbono, tá? Nessa interseção aí das linhas. Então, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Então, ó, deitei ele aqui, ó. Coloquei o carbono. De cada carbono sai dupla O, OH, dupla O, OH. Isso aqui é um ácido carboxílico, tá? Então, eu coloquei, ó, dupla O para lá. E coloquei os dois OHs aqui, porque quem vai promover essa desidratação intramolecular são as hidroxilas, né? Então, o que acontece? Uma hidroxila de um pedaço se liga ao hidrogênio do outro para formar uma molécula de água, e daí sobra o coitadinho do oxigênio sozinho aqui fazendo uma única ligação. E o carbono aqui, que perdeu o OH, também está sobrando uma ligação, então ele se fecha aqui, tá? Então, o nome disso a gente chama de anidrido, né? Hidro é água e a ou an é sem, né? Lembra que a palavra a ou an é negação. Então, aqui saiu água, por isso anidrido. Esse é um dos compostos que a gente não viu ainda, mas é uma das funções orgânicas, tá? Que são os anidridos. Quando eu tenho aí a formação de um ácido carboxílico, ele desidrata para formar um anidrido, tá? Então, era o ácido fitálico e ele vira o anidrido fitálico. Então, veja que sobra aqui uma molécula de água porque houve a desidratação, ok? Então, foi isso, terminamos os sais de ácido carboxílico, apesar daqui ser só um ácido carboxílico. Até mais!